Cidades da nossa macro-região estão em busca de recuperar impostos, taxas e outros débitos não pagos por munícipes. Chegou a temporada do famoso Refis, que é a regularização das dívidas contraídas com as prefeituras. Esse é o assunto do bate-papo do Jornal da Clube que você acompanha agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o secretário da Casa Civil, Alessandro Irata. Em São Carlos, o secretário de Receitas e Rendas, Leandro Maestro. E em Araraquara, o subprocurador-geral do município, Vinícius Manaia Nunes. Eu começo aqui por Ribeirão Preto com o doutor Irata. E Ribeirão acabou de apresentar, o seu programa de regularização de dívidas, doutor. É diferente do Refis? É a mesma coisa? A dificuldade é que está diferente? Qual é a realidade da cidade, doutor? Isso, Na verdade, é um programa de regularização de débitos, chamado Retoma Ribeirão 2023, que foi aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal ontem e vai para a segunda votação semana que vem. São 2 projetos de lei enviados pela Prefeitura, pelo Poder Executivo, de regularização de débitos. Um de débitos municipais em geral e o outro que são débitos em relação à SAERP, as contas de água. Então, nós temos essa programação que possibilita, então, ao nosso munícipe a regularizar todos os seus débitos de uma forma mais tranquila, tanto, especialmente em relação às contas da SAERP, que é uma questão até mais facilitado por meio da SAERP, um parcelamento que pode ir até a 60 parcelas e os outros débitos municipais também. O que a gente pode informar para o contribuinte de Ribeirão Preto a respeito das opções? Isso, então, como que vai ser? Para os débitos em relação à prefeitura, é possível para pagamentos à vista de desconto de até 100% dos juros e 90% da multa e um parcelamento de 12 ou 24 vezes, chegando a 60% ou 50% da redução dos juros. Em relação à SAERP, as contas de água, é possível um desconto, então, de 100% dos juros e das multas para os pagamentos à vista e parcelamentos de 12, 24, 36 e 60 meses. Então, com isso, a gente consegue facilitar bastante esse pagamento e também no caso dos débitos municipais, questões de multas, de infrações, também é possível esse desconto de 60% para pagamento à vista e 40% para o pagamento em até 24 vezes. Correto. Leandro Maestro, aí em São Carlos, como é que está o Refis de 2023? E mais, eu queria saber qual é a importância dele para o município. Oi, boa tarde a todos. É muito importante porque o município está dando a oportunidade do contribuinte pagar os débitos em atraso de IPTU, água, multa, taxas mobiliárias. A gente estabeleceu aí um prazo de 20 vezes para pagamento com 80% de desconto na multa e dos juros, Em 10 vezes a gente dá 90%, mas o atrativo mesmo é o pagamento à vista, que dá 100% de desconto de multa e juros. A gente está pensando, dado o sucesso, a gente está pensando até em prorrogar ele até 20 de dezembro, para que os contribuintes tenham um prazo maior. A gente já aderiu até agora, já teve adesão de 3.300 contribuintes para parcelamento. Tivemos um sucesso na arrecadação de 9 milhões à vista e já temos cerca de 15 milhões parcelados. Perfeitamente. Vinícius Manaia, da parte de Araraquara, qual é o perfil desse devedor e o que ele vai encontrar por parte da Prefeitura de facilitação para colocar essa dívida em dia? Boa tarde a todos, aqui falo de Araraquara. Nós começamos o Refis agora dia 18 de outubro de 2023 e estamos com ele até o dia 17 de novembro de 2023. Os contribuintes que estejam negativados tanto em órgãos de inadimplência, quanto com CADIM municipal, ou até mesmo execução fiscal com qualquer débito, ou quiçá uma mera cobrança administrativa relativa a IPTU, taxas de poder de polícia e demais débitos, inclusive do DAI também, que é nosso departamento de água aqui, poderão aderir ao Refis.
Como que ele funciona? Nos mesmos modos dos refis dos programas de São Carlos e Ribeirão Preto. À vista nós temos o desconto de 100%, e o diferencial daqui é que em 24 parcelas nós temos um desconto de 75%, e em 48 meses nós temos um desconto de 50% dos juros e multa. Entidades sem fins lucrativos que tenham débitos com o município também poderão parcelar seus débitos em até 96 meses aqui na Prefeitura de Araraquara também. Então, foi uma inovação trazida pela Câmara Municipal na última aprovação do programa, e tem essas possibilidades. Evitar a judicialização da questão dos débitos, evitar maiores problemas de negativação de nome, evitar cobranças administrativas, bem como outros problemas que o não pagamento de impostos acarreta no Brasil atualmente. Correto. Alessandro, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma cidade extremamente comercial, do setor de serviços, é uma cidade industrial, uma cidade que sentiu demais o peso da retração econômica, o peso da pandemia. Certamente estas dívidas devem ter crescido bastante. O que dá para a gente falar sobre o perfil do devedor hoje do Ribeirão Pretano? Isso, a gente teve, né, já uma primeira edição do Retoma Ribeirão exatamente na pandemia, no final de 2021, e agora nós temos no final de 2023 o Retoma Ribeirão 2023, exatamente para que a gente possa ajudar a nossa população a saldar suas dívidas, a se regularizar, né, e ficar em dia com esses débitos, né? Vale lembrar também que que a adesão do programa vai ser até o dia 20 de dezembro desse ano, né? São dívidas contraídas até o dia 30 de setembro, né? E assim que for então promulgada a lei, que está na Câmara, como a gente já comentou, passa a valer então esse programa, o Retoma Ribeirão 2023. Doutor, e tem surtido efeito, assim, nesses últimos anos? Dá para dizer para a gente o quão foi significativo fazer essa regularização das dívidas? Sim, porque o que acontece? Existe, né, essa facilidade para esse pagamento à vista, então existe esse saldo de dívidas imediato no começo do ano, né, no nosso caso no começo de 2024, e né, possibilita esse parcelamento também. Então a gente tem sim uma diminuição desses devedores da Prefeitura, né, melhorando não só as questões orçamentárias da Prefeitura, mas especialmente a facilitação para os nossos munícipes. Correto. Vamos lá. Doutor Leandro, aí em São Carlos, essa dívida que o contribuinte tem com a Prefeitura, tem qual o impacto no dia a dia da máquina pública? O impacto é grave, né? Você imagine, nós temos cerca de 750 milhões em dívida ativa. Desses 750 milhões, a gente tem, imagina que 300 milhões não são dívida podre, dívidas de condenações, empresas que já faliram, mas 450 milhões a gente espera receber. Eu tenho hoje na minha base cerca de 100 milhões parcelados. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga nesse refis uns 50 milhões aí de parcelamentos e pelo menos uns 20 milhões de pagamento à vista. Tanto que a gente, como eu disse anteriormente, o nosso refis ia terminar agora 31 de outubro. A gente está prorrogando, dado o sucesso, até 20 de dezembro, para que os contribuintes continuem aderindo, porque a dívida ativa está alta, o Tribunal de Contas acaba pegando no nosso pé. Então, eu entendo que tirar multijuros, que são punitivos, né? A pessoa, quando paga o débito, ela paga corrigido. Então, ela não está tendo nenhum benefício em termos de falar, olha, existe um dito popular, né? As pessoas não pagam o débito, esperam e pagam depois no mesmo valor. Isso não é verdade, né? O nosso débito é corrigido, a gente tira a parte da penalidade, que é a multa e os juros. Então, você imagina que a possibilidade de estar pagando sem multa e juros, ela tem que ser levada a sério agora, né? Para que a pessoa tenha um poder de pagar, consiga quitar o débito. Em São Carlos, especificamente, no caso de IPTU, por exemplo, nós damos 10% de desconto para o contribuinte adimplente que tem área construída. Então, olha que legal. Essa coisa de achar que, eu deixo, depois eu pago, que eu vou ter vantagem, não é verdade hoje. O bom contribuinte aqui em São Carlos, o contribuinte pagador que leva os seus débitos
certinho, ele tem já 10% de desconto no lançamento. Ele pagando em cota única, ele consegue mais 10% de desconto. Então, ele já inicia o ano com 20% de desconto sobre o lançamento. Isso é um diferencial para premiar o adimplente. Correto. Doutor Vinícius, pegando carona aí no que o Leandro disse, né? A gente precisa de criatividade e muitas vezes de socorro também ao cidadão, porque a situação não está fácil, é uma situação global de queda da economia. Nesse sentido, há um trabalho também para evitar que a dívida ela seja criada? Olha, como relatou o nobre secretário de Finanças de São Carlos, é um trabalho preventivo que a Procuradoria faz junto com a Secretaria de Finanças. No envio de cartas cobranças, no envio preventivo de advertências através da imprensa, advertências, no geral, alertando os contribuintes das consequências que o atraso nos tributos ocasiona para as contas públicas. Como bem relatado já, o Tribunal de Contas ele vem apontando seriamente qualquer queda de arrecadação e inércia do poder público na cobrança desses tributos, certo? Ou multas, etc. Então, com base nessa fiscalização praticamente permanente do Tribunal de Contas, se não houver um cuidado com a dívida ativa, que é um patrimônio do munícipe e também da administração pública, né, as contas públicas acabam tendo um impacto negativo enorme. O que acontece? A inadimplência do IPTU ela gira em Araraquara em torno de 18% a 22%, certo? Quando você afrouxa a cobrança de dívida ativa, né, no caso, a Procuradoria, ela 2021, 2020 nós tivemos a pandemia, então o Judiciário também ficou com suspensão de prazos, etc. Nós sentimos muito. A arrecadação nossa em 2020 foi de 17 milhões. A arrecadação nossa em dívida ativa de 2022 foi 37 milhões. Então, assim, a atividade de fiscalização e cobrança por parte das procuradorias, ela acaba prejudicando essa arrecadação anual da municipalidade. Então, assim, e isso é dinheiro para a saúde, é dinheiro para a educação. Araraquara investe mais do que 25% na saúde, Araraquara investe mais do que 15%, na educação e mais do que 15% na saúde. Então, são prestações de serviços que correm risco de ser descontinuadas se não houver essa cobrança e esse repasse a essas áreas essenciais. Doutor Alessandro Irata, deixa eu só fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor é professor de direito, pode dizer isso com muita propriedade. Ter que judicializar dívidas, ter que levar uma questão de dívida para as raias da justiça, só traz dor de cabeça para os dois lados, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? Essa citação mesmo, né? A gente dá em aula isso. Uma dívida é feita, ela é criada para ser paga, né? Então, a situação normal é a adimplência. Então, o inadimplemento é muito ruim. E muito pior é essa solução judicial. Ruim para todo mundo, né? Sobrecarrega o próprio sistema judiciário. É ruim para a própria prefeitura de ter que acionar todos os meios judiciais para isso. Existe custo para isso, né? E para a própria população, obviamente, que vai sofrer, né, todos esses danos durante esse período. Então, a melhor situação realmente sempre é se chegar, né, nessas possibilidades de pagamento, possibilidades de acordo, para que a gente possa ter uma adimplência como caminho natural. Perfeitamente. Você que assiste o Jornal da Clube sabe que aqui a gente mostra sempre caminhos, sobretudo para quem coloca a nossa economia, a economia de cada município de pé e girando todos os dias. Procure sempre a sua prefeitura, converse. Há um jeito, com certeza, de sair da situação da dívida, de sair da situação de penalização. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto o secretário da Casa Civil, Alessandro Irata. Em São Carlos, o secretário de Receitas e Rendas, Leandro Maestro. E em Araraquara, o subprocurador-geral do município, Vinícius Manaia Nunes. A todos o nosso muito obrigado.